Olá, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo sobre a terceira lição do nosso curso de discipulado. Vamos conversar hoje um pouco sobre a vida eterna. Você crê na existência da vida após a morte? Se você crê na existência da vida após a morte, você precisa saber também que existe duas possibilidades, dois locais para passarmos a eternidade. Um é o inferno e o outro é o céu. Como definir o local que vamos passar a eternidade? O inferno é definido justamente pelos nossos pecados. Agora, como então deixar as trevas para ir para a luz, deixarmos o reino da perdição para irmos para o reino do Filho do seu amor? Como obter a vida eterna? É sobre isso que vamos falar hoje. E se você não crê na existência de vida após a morte, eu lhe convido a assistir também, mesmo assim, este vídeo. Eu quero dizer para você que, crendo ou não, a vida eterna é uma realidade. A vida após a morte é uma realidade. Então, eu quero lhe convidar a participar desse estudo de hoje. A fonte da vida eterna. Vamos ver alguns textos bíblicos e para conhecermos então como podemos obter a vida eterna. Em João 3,36, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, está escrito: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, nesse texto bíblico, nós temos aqui o segredo para a vida eterna. Muitos acreditam que para obter a vida eterna há necessidade de passar por reencarnações, por várias vidas, para que a pessoa possa expurgar pecados, passar por uma purificação através de várias reencarnações. Se você crê nisso, eu respeito a você, mas eu quero lhe dizer que essa não é uma verdade bíblica. A verdade do Evangelho é que ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Isso está escrito em Hebreus 9:27. Então, o que isso não concede, esse tipo de pensamento sobre reencarnação não concede vida eterna e também não é bíblica. Outros pensam que se levarem uma vida de generosidade, de boas obras, alcançarão o céu, alcançarão a vida eterna através de seus atos. Ou seja, crê-se que pelos seus bons atos, pelo seu próprio mérito, a conquista da salvação. Mas nós vamos ver durante o estudo que isso também não é possível. E a única maneira, a única forma que nós temos, dada pela própria palavra de Deus, nos revelada nesta palavra, nos revelada pelo próprio Senhor Jesus, é que a única maneira de um homem, de uma mulher obterem a salvação, obterem a vida eterna, é apenas pela crença em Jesus Cristo, pela fé depositada no Filho de Deus. O Evangelho de João diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, quem crê em Jesus tem a vida eterna. O que não crê em Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Não existe um meio termo. Ou crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e assim se obtém a vida eterna, ou então, se não crê em Cristo, se mantém rebelde e sobre ele vem a ira de Deus. Mais um texto que mostra um único meio de obtermos a vida eterna, de chegarmos a Deus, o Evangelho de João, no capítulo 6, que Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém
vem ao Pai senão por mim. Único meio de nos achegarmos a Deus, o Pai, ou seja, de termos a vida eterna, de adentrarmos na vida eterna, na salvação eterna, é por meio de Cristo Jesus. Também em João 17,3 está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, mais uma vez, o próprio Senhor Jesus dizendo: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Conhecer a Deus como único Deus verdadeiro é justamente ter este relacionamento com Ele, crer nele como único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, crer em Cristo Jesus também como o único Deus verdadeiro, como o único Senhor e Salvador. Isto é nisto que está, é nisto que consiste a vida eterna. Se nega-se a Cristo Jesus e a sua divindade, como nós já vimos lá na primeira lição, se não se crê em Cristo Jesus, na obra que Ele veio para realizar, também se mantém rebelde contra Deus e também então não se tem a salvação. Cristo é 100% Deus, 100% homem. Nós vimos a respeito da sua divindade, da sua humanidade. Nós vimos a respeito por que ele veio, por que ele morreu, por que ele ressuscitou. Vimos sobre a sua ascensão. Ele voltará um dia. Mas apenas saber disso é suficiente? Não. Nós precisamos saber disso e agora depositar a fé nele. Por isso que Jesus diz aqui: a vida eterna é essa, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, a quem enviaste. Atos 4:12 é um texto também que nos mostra a realidade de que a salvação está apenas em Cristo Jesus. Está escrito assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único meio de salvação é Jesus Cristo. O único meio de salvação é Jesus Cristo. O único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos é Jesus Cristo. Por que é necessário crermos em Jesus? Porque Ele é a única forma de termos a salvação. Sabe por quê? Justamente por causa da nossa própria condição. Em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então essa é uma realidade da nossa humanidade. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Se você ler em Gênesis, no capítulo 3, você vai ver ali o relato da queda. O que é a queda? Deus criou o homem num estado de perfeição moral. Ele foi criado num estado de perfeição, ele tinha comunhão com Deus, mas ao momento que ele cede à tentação de Satanás, ele cai do seu estado original. E a próprio Deus falou que no dia que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, este homem, ele morreria. Então ele permaneceu vivo fisicamente, mas ele morre então espiritualmente, ou seja, ele cai desse estado de perfeição e entra agora num estado que nós chamamos de depravação total, ou seja, ele entra num estado de morte espiritual e como consequência disso também vai ter a morte física. Mas aqui diz que todos pecaram. Então, ou seja, desde Adão, deste pecado original, do primeiro pecado, todos os seres humanos sobre a face da terra nascem pecadores. Eu e você, todos. Não existe um ser humano sobre a face da terra que não tenha cometido pecados. O único é Jesus Cristo. Nós vimos já
nas aulas anteriores, né? Que Jesus Cristo, sendo 100% Deus e 100% homem, ele não cometeu pecado algum, justamente para poder morrer em nosso lugar. O que nós recebemos como o pagamento pelo pecado? Em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, pelos nossos pecados, que eu sou um pecador e você também que está me assistindo, né? Nós somos pecadores. E o que recebemos por conta do nosso pecado? O salário do pecado é a morte. Então, ou seja, nós receberíamos justamente a morte eterna. O que é morte eterna? Não é a aniquilação da alma. Morte eterna é a perdição eterna, é o castigo eterno. Todos nós receberíamos o castigo eterno, a perdição eterna, por conta dos nossos pecados. E por que receberíamos isso? Isso não é pesado demais? Na realidade, humanamente falando, parece. Mas se nós olharmos pelo prisma divino, pela palavra de Deus, nós vamos ver que o nosso pecado ofende a santidade de Deus. Por sermos pecadores, nós ofendemos a Deus que nos criou em perfeição, criou o ser humano em perfeição. Então nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, e isso então nos traz merecida punição. Isso por conta do nosso pecado. Mas qual que é o dom gratuito de Deus? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o dom gratuito de Deus. Por que é um dom gratuito? Porque nós somos pecadores, não poderíamos obter a salvação pelos nossos próprios méritos. Então o Senhor Deus envia Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz, para que todo aquele que crê no sacrifício remidor tenha a vida eterna gratuitamente. Então vou ler mais uma vez Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Bom, e a salvação então é para toda a humanidade, né? Todos então estão incluídos naquela cruz, todos recebem esta salvação, todos são filhos de Deus. Então essa é uma frase muito comum que eu ouço constantemente: eu também sou filho de Deus. O pensamento é o seguinte, né? Se Adão e Eva são filhos de Deus, foram criados pelo Senhor, toda a humanidade descende de Adão e Eva, então logo todos são filhos de Deus. Mas na realidade isso não é uma verdade. A verdade bíblica é a seguinte: Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam. O que é receber a Cristo? Né? É crer em Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo, você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Então João vai descrever: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então aqueles que creem em Jesus Cristo o recebem como seu único e suficiente Salvador, e desse momento em diante passam a serem chamados filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Certo? Então é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus também nos revela que, uma vez que cremos nele, nós podemos ter a vida eterna, e isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, que diz: Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele prossegue no versículo dizendo o seguinte: que todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Não morrerá, eternamente. Passa pela morte, pode passar pela morte física, mas ele não morre eternamente. Ou seja, ele tem a salvação. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou apenas lendo
o que Jesus disse. O que Jesus disse é o seguinte: olha, se você crer em mim, Jesus está falando, se você crer em mim, ainda que você morra, você vai ter a vida eterna, você viverá. Você lembra, no momento da crucificação de Jesus, haviam 2 ladrões crucificados ao seu lado, né? E um deles disse para Jesus, momentos antes da sua morte, ele disse para Jesus: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele o seguinte: olha, eu vou te dizer uma coisa, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus está dizendo para este bandido que foi crucificado ao seu lado, que clamou a ele, que suplicou a ele, que creu nele? Jesus disse: olha, você vai estar comigo hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então o que Jesus está dizendo? Você vai morrer, mas você não vai morrer eternamente, porque eu estou lhe perdoando os pecados, porque eu estou morrendo na cruz por você. Então eu estou lhe perdoando os pecados, você que está declarando a sua fé em mim, eu estou lhe perdoando os pecados, lhe concedendo a vida eterna. Também nós lemos aqui em Atos capítulo 10, verso 43, que diz o seguinte: dele, a respeito de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Todo aquele que crê em Jesus recebe a remissão de pecados, recebe o perdão pelos seus pecados. Como que obtemos o perdão de pecados? Lembra que o pecado que nós temos nos causa a morte, o salário do pecado é a morte. Como nós recebemos o perdão desse pecado para não pagarmos com a nossa própria vida? Crendo em Jesus Cristo. Aquele que nele crê recebe perdão de pecados. Veja que você recebe o perdão de pecados não por boas obras que você pratique. Veja que você recebe perdão de pecados não por uma possível reencarnação. Veja que você recebe perdão de pecados não por atos de flagelo que você cometa contra o seu próprio corpo. Você recebe perdão de pecados pela fé em Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo. Por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos 10, 43. Mais um testemunho a respeito da vida eterna que se encontra na primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Está escrito: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então, a vida eterna é um presente de Deus. Deus concede o dom gratuito de Deus, que nós lemos lá em Romanos 6, 23, é concedido por Deus. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem é que tem o Filho? Aquele que crê nele. Quem crê em Jesus Cristo, na sua obra realizada na cruz do Calvário, tem Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Testemunho das Escrituras para nossa reflexão. Você crê em Jesus, tem o Filho como teu Senhor e Salvador, tem a vida eterna. Não tem o Filho, ou seja, não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem a vida eterna. Mais uma vez reforçando aqui que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos por graça. Graça é um favor que nós não merecíamos, mas que Deus concede. Essa concessão deste dom da salvação é dada por Deus e apropriada pela fé. Como que nós nos apropriamos da salvação concedida gratuitamente? Pela fé. O crer em Deus. Mas a própria fé
é um dom que o Senhor Deus nos concede. Por isso que nós lemos nas Escrituras que a salvação pertence ao Senhor. Mas eu quero ler com você aqui Efésios 2, os versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9 é um texto que você precisa decorar. Um texto que você precisa colocar, anotar e colocar na porta da geladeira da sua casa. É um texto que, decorado ou na porta da geladeira da sua casa, deve haver uma introspecção desse versículo, ou seja, você deve guardar ele no seu coração. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ou seja, eu não posso chegar, vamos dizer que eu chegue lá, eu venha a morrer, e eu chego lá na porta do céu, e eu chego lá, e aí então sou recepcionado por Jesus, e ele me faz uma pergunta assim: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Então aí duas respostas, A primeira, então, com base nesse achismo, nessa crença popular, é que, olha, eu devo entrar no seu céu porque eu fui uma pessoa muito boa, eu pratiquei boas ações, eu pratiquei boas obras, nunca roubei ninguém, eu procurei ser um homem justo, íntegro, então é por isso que eu devo entrar no teu céu. Sempre dei cestas básicas, sempre ajudei o necessitado, enfim, eu procurei ser um bom marido, um bom pai, por isso que eu devo entrar no seu céu. Então eu estaria dizendo o seguinte: eu devo entrar no seu céu porque eu pratiquei boas obras. Resposta errada, O texto bíblico está dizendo que nós não entramos no céu de Deus, na vida eterna, por nossas boas obras, por praticarmos boas obras. Se nós olharmos para a sequência do texto, nós vamos ver que sim, nós devemos praticar boas obras, porque as boas obras já foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Isso está escrito no versículo 10 de Efésios 2. Então, ou seja, todo salvo deve praticar boas obras, mas ninguém é salvo pela prática das boas obras. Entendeu? Todo salvo vai praticar boas obras como uma consequência da sua salvação. Então, as boas obras, uma vida reta, digna, deve ser uma consequência da salvação, e não a salvação uma consequência de boas obras, entendeu? Biblicamente é isso, salvação, vou voltar aqui, biblicamente boas obras são consequências da salvação, certo? E não a salvação consequência de boas obras. Então a resposta certa ao dar na presença de Deus, quando estivermos diante dele, se ele fizer essa pergunta, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? A resposta certa é esta: porque, Senhor, porque tu sabes quão pecador eu sou, mas eu criei no sacrifício de Jesus Cristo, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu o recebi como Senhor e Salvador. Eu sei que por mim mesmo eu não mereceria entrar no teu céu, mas porque Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço pelos meus pecados, é por isso que o Senhor pode me deixar entrar no teu céu, não por minha obra, mas pela obra do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Olha a verdade da palavra de Deus ainda em João 5,24. Em verdade, quando Jesus usa essa expressão, ele está enfatizando, ele está dando justamente uma ênfase, ele está transmitindo
segurança, ele está enfatizando a segurança que nós podemos ter em sua palavra, porque é ele que está dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê tem a vida eterna, passou da morte para a vida. E eu quero dizer em último lugar, você pode ter certeza e segurança da tua salvação? Então olha só, quando respondemos essa pergunta, soa como uma certa soberba, uma certa arrogância, né? Olha, quem é ele para dizer que ele tem a salvação? Quem é ele para dizer que não vai perder a sua salvação? Nossa, que sujeito, né, altivo, que sujeito soberbo. Quem pode dizer isso? Amados, não é soberba, não é ser altivo, não é ser arrogante crer naquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus está dizendo: olha, quem crê, quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna, né? Tem a vida eterna. Então você pode ter certeza da sua salvação se você crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Jesus falou, nós já acabamos de ver tudo isso, todos esses versículos aqui. Quem crê tem a vida eterna. E nós podemos ter a segurança de permanecermos salvos, né? Isso é um fato muito importante também. Quem sabe em outro momento a gente aprofunda até nesse quesito, ou melhor, vamos aprofundar isso em outro momento, mas nesse momento eu já quero dizer o seguinte, que se você foi salvo pela graça de Deus, um dom concedido pelo Senhor, né, você não vai perder a sua salvação. Isso não quer dizer que você possa viver dissolutamente. Quem quer viver dissolutamente, quem quer viver no pecado, de fato não teve a salvação, né? Ele teve uma impressão, mas aquele que foi salvo, aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai desejar ter uma vida de santidade. Se alguém não deseja ter uma vida de santidade, quer viver uma vida pecaminosa, obviamente não foi salvo nunca, né? Ainda permanece nos seus delitos e pecados. Mas a palavra de Deus nos garante, em Romanos 5, de 8 a 39, e eu vou ler aqui apenas o verso 38 em diante, que está escrito, Romanos 8, 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor. Então veja bem, o texto bíblico está dizendo que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Segundo Tessalonicenses 3,3 está escrito o seguinte: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Quem é que confirma a nossa salvação, quem é que guarda a nossa salvação é o próprio Deus, Ele nos preserva. Em 1 João 5,13 está escrito: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então aqui o apóstolo João, na sua primeira carta, ele está escrevendo: eu estou escrevendo a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, deixei por último aqui esse texto, que na realidade é o coração da Bíblia, o coração do Evangelho, que está escrito: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem acompanhado esse curso discipulado, Evangelho de João 3,16 diz que Deus amou de uma maneira tão extraordinária, né, as pessoas, que Ele envia a Jesus Cristo, Ele dá o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crer
todo aquele que deposita sua fé no Salvador, todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que crê em Jesus como o seu suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, que entrega a sua alma aos cuidados desse Salvador, tem a vida eterna, não vai perecer, mas recebe a vida eterna. Então você pode ter segurança da salvação, porque você crê em Jesus. Você pode ter, você pode ter a segurança da salvação, porque nada vai nos separar do amor de Cristo e Deus vai nos guardar. Jesus diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. A palavra vai dizer que o Senhor, Ele vai guardar o nosso depósito até aquele dia. Enfim, nós vamos ter uma outra aula mais adiante apenas sobre isso. Mas por agora, você pode ter a certeza, a segurança da sua salvação, e você pode ter também a certeza da sua salvação se você crê em Jesus Cristo. Ok? Qualquer dúvida também sobre esta lição, você pode entrar em contato comigo pelo Facebook, você pode entrar em contato comigo especialmente pelo WhatsApp. Se você não tem o meu número de WhatsApp é 99918 3525, código de área 43. Se você ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato para esclarecimento, ok? Você que está fazendo este curso discipulado com a finalidade de ser recebido como membro aqui em nossa igreja, Igreja Presbiteriana Betel de Arapongas, você precisa mandar um WhatsApp para mim, confirmando que você assistiu essa aula, certo? Um grande abraço, Deus abençoe. Amém.